Vamos falar sobre posicionamento de marca e por que ele é tão importante caso a sua empresa queira sair do lugar onde ela está e chegar no lugar que ela quer, depois da vinheta. Fala meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio, meu nome é Daltro Coutinho e hoje falaremos sobre posicionamento de marca. Eu tô tão feliz, é o assunto que eu mais gosto de falar, mas vamos falar não só dele como comunicação, mas sim como estratégia, né? Indo para além da comunicação, usando a comunicação como uma ferramenta estratégica para o crescimento da sua empresa, não é o crescimento do seu negócio. Eu deixei esses segundos aí de propósito para você. Bom, vamos lá. O que é o raio do posicionamento de marca e por que ele é tão importante para que você tenha efetivamente uma marca? Posicionamento de marca, eu quero que agora você pense no nosso cérebro. Pensa no nosso cérebro como um grande arquivo. Fecha os olhos e imagina um arquivo daquelas empresas dos anos 70, sabe? Com aquele monte de gaveteiro, de metal, assim. O nosso cérebro ele é mais ou menos desse jeito. Não figurativamente falando, tá? Não exatamente assim, mas é um jeito de interpretar ele. E cada uma das coisas que a gente guarda na nossa memória está em uma dessas gavetas. Qual que é o grande desafio, qual que é o grande problema? O grande desafio das marcas hoje em dia, em um cenário onde todo segmento tem pelo menos 275 concorrentes naquele cenário, exceto cenários monopolizados ou semi-monopolizados, mas tirando eles, todos os outros têm muita concorrência, o grande desafio é que, pensa que em cada gaveta desse arquivo, em cada pasta de cada gaveta desse arquivo cabem apenas 3 folhas. Tanto que se eu te perguntar, por exemplo, uma marca de detergente, você vai se lembrar provavelmente de 1, 2, 3 com algum esforço. Para passar de 3, você vai ter que se imaginar no mercado olhando para a gôndola ou qualquer coisa do tipo. E isso não vai ser só para detergente, isso vai ser para relógio, para carro. Por quê? 3 marcas em geral é o que a gente costuma guardar com maior facilidade. São aquelas 3 primeiras que vêm na ponta da língua, que a gente não precisa fazer esforço para lembrar. Marcou isso? Beleza. Agora pensa que cada uma dessas folhas é uma marca. Só que como que o nosso cérebro vai saber em que espaço colocar aquela marca? Esse é o grande ponto. Aí é que está o posicionamento. Quando nós definimos o nosso posicionamento, nós estamos dizendo para o cérebro das pessoas, inclusive para o nosso, que aquela gaveta que nós escolhemos é onde o nosso público deve inserir a nossa marca. Então coloque a minha marca na gaveta de marcas acolhedoras. Coloque a minha marca na gaveta de marcas objetivas, marcas racionais, marcas diretas, marcas pioneiras, marcas inovadoras e por aí vai. Esse é o grande ponto. E por que ele é tão importante? Então, voltando, né? Vamos retomar aqui, fazer uma síntese. O que é o posicionamento? É o entendimento do lugar que nós ocupamos na mente dos nossos públicos. Ou seja, quando você tem um posicionamento, você sabe exatamente qual é o lugar que você quer ocupar na mente dos seus públicos. E por que isso é tão importante? Para você não ficar sem lugar na cabeça dele. Basicamente isso. Se você sabe qual é o lugar que você quer ocupar, e isso desde o começo, usando isso como ponto de partida para todas as suas decisões, pense que todas as suas decisões serão direcionadas a fortalecer na mente do seu público. É claro que isso não vai acontecer de maneira automática, né? Depende de você, empreendedor, gestor de marketing que está vendo esse vídeo, vai depender muito de você, mas no mundo ideal significa que você vai usar toda decisão que você tomar, você vai tomar pensando neste lugar que você quer ocupar na mente do seu público. Veja só! E aí você, com o tempo, com o esforço de comunicação e com essa gestão continuada, garantindo que todos ou grande parte dos esforços da marca sejam direcionados a gerar essa percepção vai sendo construída na mente do seu público até que ele involuntariamente, inconscientemente coloque a tua marca naquela gaveta que você escolheu.
Então, eu sou uma marca acolhedora de carros. Então ele vai lá no arquivo dele, carro, marcas acolhedoras, puf, ele botou lá a tua marca. Aí esse lugar é teu, você não precisa estar no top 1, você pode estar no top 3. Por quê? Porque na hora que ele for tomar uma decisão, no caso da compra de carro, que é uma decisão importante, ele vai olhar essas 3 marcas. E aí, talvez ele escolha a sua. Chega no momento de consideração, ele talvez escolha a sua. E aí a gente tem os drives de venda e outras coisas todas que são também muito importantes, mas que não são o objetivo do nosso vídeo aqui. Então, por que o posicionamento é o ponto de partida? Porque ele é justamente a bússola para direcionar a sua marca para que ela alcance um lugar na mente dos seus públicos. Não é um lugar ao sol, não sou poeta, mas é um lugar na mente dos seus públicos. Esse é o grande objetivo e é justamente por isso que ele é tão importante. E como que eu faço isso? Como é que você vai fazer para encontrar essa sua pasta, esse seu arquivo, essa sua gaveta e essa sua pasta? Como é que faz para encontrar isso? Eu gosto muito de dizer que isso é uma decisão. É uma decisão, só que não é uma decisão simples. É uma decisão que envolve muitos fatores. Posicionamento não é uma decisão que você simplesmente fala, eu vou ocupar esse lugar e ponto. É uma decisão que você tem que tomar considerando vários fatores. Considerando a sua capacidade, considerando a tua cultura, se você já é uma empresa estabelecida, considerando a sua cultura, se não, considerando a sua personalidade como empresário, como empreendedor, considerando os seus concorrentes, afinal, é muito mais difícil ocupar um espaço que já esteja ocupado do que ocupar um espaço que ainda não esteja ocupado, ou seja, fazer com que o seu público pegue, abra a gaveta, encontre o arquivo, abra a gaveta, abra a pastinha tua, tire outro para colocar você, é muito difícil, é extremamente difícil. É muito mais fácil você fazer com que ele inconscientemente tenha que abrir uma pasta nova. E aí nessa pasta nova só tem você. Olha que mais legal. E aí quando ele quiser alguém, só tem você lá. Esse é o tal do diferencial. Então, quando a gente fala de encontrar esse território de marca, a gente pode chamar dessa forma, eu honestamente não lembro se esse termo já foi cunhado por alguém, se ele já foi tomado por alguém enquanto marca registrada, e se foi, por favor, me avise antes de me notificar. Então, o grande ponto é, como é que eu encontro isso? Eu vou encontrar isso analisando os meus concorrentes, analisando o mercado, entendendo tendências, para a partir disso, dos meus objetivos, da minha personalidade ou cultura, eu encontrar qual é o meu diferencial. Eu acho que esse é o grande ponto. Trazer e encontrar o meu diferencial com base nisso tudo é o que vai me permitir me diferenciar dos demais, e me diferenciando dos demais eu posso, ao longo do tempo e dos meus esforços de comunicação e gestão de marca, não é só comunicação, e gestão de marca, fazer com que o meu público crie, para mim, uma pastinha, lá naquela gaveta, lá naquele arquivo, lá naquela sala de memórias dele, para que quando ele precisar daquilo, aquela seja a informação que venha imediatamente, a minha marca, venha imediatamente na cabeça dele. Então esse eu acho que é o grande ponto aqui, é a gente entender qual que é esse lugar que nós podemos ocupar. Lógico que não basta ser apenas um lugar diferente, ele tem que ser um lugar relevante, ele tem que ser um lugar autêntico, ele tem que ter as suas valências, ele tem que nos oferecer vantagens competitivas frente aos nossos concorrentes. Mas ainda assim, em grande parte dos mercados, sempre é possível, principalmente para marcas que já são um pouco maiores e já tem uma cultura pré-estabelecida. Quando a gente fala de marcas menores, você pode brigar por um espaço com alguém. O que você vai tentar é não parasitar esse alguém naquele espaço, mas é brigar pelo menos com pequenos, com alguém que tem um tamanho muito similar ao seu. Porque quando você é pequeno, você tem menos oportunidades de comunicar-se com seus públicos e tudo mais. Mas quando você já é grande, você já tem uma cultura interna, cara, eu digo assim que em 80% dos casos, dentro da cultura da marca, a gente encontra grandes potenciais diferenciais
para que ela se comunique de maneira autêntica, relevante e encontre esse lugar próprio dela na mente dos seus públicos. E como é que eu vou comunicar isso de maneira eficiente? Bom, a gente tem duas coisas quando a gente fala de posicionamento de marca. Eu tenho a estratégia e eu tenho a expressão. A estratégia, ela vai permear o meu discurso. Ela vai me dizer qual é o lugar que eu devo ocupar e qual é a mensagem que eu devo passar para os meus públicos para eu chegar nesse lugar. Quando eu falo de expressão, eu estou na maneira que eu me comunico. E aí eu vou ter muitas formas de trabalhar isso. Tom de voz ou identidade verbal, eu vou ter identidade visual, eu vou ter as minhas ações de marca, de implementação, eventos, tudo que a marca fizer. Esse eu acho que é o ponto mais interessante. Tudo que a marca faz ajuda ela a se aproximar desse lugar único ou se distanciar dele. Toda vez que você faz uma ação que você pensa nela para favorecer a construção dessa percepção, você está trabalhando a favor. Toda vez que você faz isso de maneira a não considerar o seu posicionamento, você está dando um passinho para trás. Por isso que a gente sempre diz, todo posicionamento tem um imperativo, um ou mais imperativos estratégicos, e ele deve ser gerido sempre na mesma direção para garantir que, ao longo do tempo, ele seja construído na mente das pessoas. Então, é basicamente assim que a gente vai comunicar. Existem outros pontos que comunicam posicionamento? De novo, existem, é claro que existem. Tudo comunica posicionamento. Produto comunica posicionamento, atendimento comunica posicionamento, arquitetura interna comunica posicionamento, o lugar onde você escolheu abrir a sua empresa pode te ajudar a comunicar posicionamento ou não. Tudo comunica posicionamento. E esse é um ponto muito importante. De novo, vou repetir. Tudo comunica posicionamento. Tudo trabalha a favor ou contra você. Do nome da tua empresa, que é aquela primeira decisão que você tomou lá atrás, até o postzinho do Instagram que você acha que ninguém está vendo. Tudo isso comunica de certa maneira o seu posicionamento. É claro que alguns são mais relevantes, são mais impactantes e outros são menos impactantes, mas tudo que uma marca faz comunica seu posicionamento. Inclusive a forma que ela trata seus colaboradores, seus funcionários, a forma que ela trata seus parceiros, seus clientes. De novo, tudo, absolutamente tudo comunica posicionamento. E aí, o que é que a gente vai ter? O mais importante é você ter integração entre todas essas coisas, é você ter coesão entre todas essas coisas. Não é uma ou outra ação, como eu falei que tudo comunica posicionamento, não é uma ou outra ação. Não basta você fazer um comercial na Globo, na novela das 9, eu não sei se ainda é o horário de mais audiência, mas não adianta você fazer lá a propaganda, comunicando o teu posicionamento e tal, se colocando como uma empresa ágil, se o seu cliente entra em contato com você e fica 45 minutos na linha esperando para ser atendido. Não é ágil, né? Não é rápido. Ou se o processo é tão burocrático que para o pedido chegar na casa dele leva 2 semanas. De novo, não é ágil, não é. Então, tudo comunica posicionamento e é importante que tudo esteja funcionando em harmonia. Não vou nem falar de coesão, coesão é a palavra mais comum que a gente usa, mas é importante que tudo esteja funcionando em harmonia com o discurso feito, com aquele diferencial percebido. Justamente por isso, a gente busca diferenciais, em geral, em questões internas da empresa, não em questões externas. Não é o que o mercado valoriza, é aquilo que nós podemos oferecer e o mercado valoriza. Então é basicamente isso quando a gente pensa em posicionamento, o que é o posicionamento, como encontrar um bom posicionamento e como comunicar esse posicionamento. Basicamente, o posicionamento é como a marca vai ser vista no futuro. Eu gosto muito de uma frase que é assim: você quer que a sua reputação, a reputação da sua marca seja construída com base em quê? Essa é a pergunta. Eu acho que essa é a pergunta-chave. Ela vai ser construída com base em quê? O que é o que você tem, que você pode oferecer para as pessoas e que elas consideram relevantes, que seja forte o suficiente para sustentar a sua reputação? Se você tem essa resposta na ponta da língua e ela não é qualidade, pelo amor de Deus,
você provavelmente já tem um bom caminho para um diferencial. Beleza? Então, se você ainda não encontrou, se você não tem a resposta para essa pergunta que eu acabei de fazer, ou ela foi qualidade, eu fortemente recomendo que você entre em contato conosco, porque a gente pode te ajudar a encontrar esse diferencial e ajudar a estruturar esse diferencial para que ele se torne um posicionamento para a sua marca num futuro próximo. Beleza? Um grande abraço para você e eu espero que a gente se veja em breve. Tchau, tchau!